Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu dei uma sumida do YouTube, eu tive uma viagem recentemente, tive que botar um tanto de coisa em dia, e aí eu voltei e falei assim, não, eu vou aproveitar esses últimos dias de férias e de descanso para colocar alguns projetos em dia, e eu preciso gravar um vídeo pro YouTube. E eu fui lá no canal do Papo na Encruza, a gente gravou um programa, um podcast, na verdade, Papo na Encruza é um podcast de Umbanda, de espiritualidade em geral, e eu gravei com eles um programa de 3 horas, um pouquinho mais de 3 horas, só sobre defesa energética, que foi incrível o vídeo. E eu fiquei devendo pra galera lá gravar um vídeo sobre ritual menor do pentagrama e sobre práticas de proteção. Então, assim, eu não vou falar o que eu já falei lá, eu vou deixar o link desse vídeo deles, né, da plataforma do YouTube e outros canais dele na descrição desse vídeo. E aqui eu vou focar hoje em falar especificamente do ritual menor do pentagrama de banimento, que é uma prática que é muito comentada aí por fora, dentro do ocultismo, dentro de outros meios da espiritualidade em geral, mas que as pessoas têm muita dúvida e que às vezes, por acharem um ritual complicado, optam por outras práticas, optam por outras tentativas, sendo que é um ritual simples, ele é um ritual padrão e ele é excelente não apenas para limpeza, mas para proteção e para estruturação do nosso corpo de luz, tá? Então, vamos falar um pouquinho do ritual menor do pentagrama, que é o seguinte. O RMP, né, abreviado RMP, ele é um ritual tradicional. Ele é um ritual que ele foi desenvolvido ali pela Golden Dawn, e o Crowley descrevia ele como a pedra filosofal da magia, né? Então, por que ele dizia isso? Porque dentro da estrutura do ritual menor do pentagrama, nós temos a possibilidade de manipular os elementos, né? O pentagrama é essa figura de 5 lados, em que ela compreende os 4 elementos principais: terra, ar, água e fogo, e unidos por um 5º elemento, que seria o elemento espírito, ou seja, seria a quintessência, seria o elo de ligação entre esses 4 elementos. E aí, eu vou deixar essa imagem aí, que de acordo com o traçado do pentagrama, você é capaz de invocar ou de banir cada um desses elementos, né? Tanto dos 4 elementos principais quanto do espírito. E aí a gente tem uma particularidade dentro do elemento espírito, que você pode evocar e banir ele de forma ativa ou passiva. A gente não vai falar disso hoje nesse vídeo. Esse vídeo ele é para falar especificamente do ritual menor de pentagrama de banimento, que é necessariamente o ritual de banimento do elemento terra, tá? Então, parece que já está complicando, mas não tá. Eu juro que é simples. Vamos lá. Se o pentagrama ele é essa união, essa chave dos 4 elementos, na hora que a gente traça ele no ar, e aí eu vou ensinar como é que faz os traçados certinhos, a gente está projetando essa intenção e essa energia, seja de limpeza, de proteção, e o intuito dos rituais de banimento vão ser sempre fazer uma limpeza e, de uma certa forma, criar um ciclo de proteção ao redor do magista, ao redor da pessoa que está praticando aquilo dali, né? Então, a ideia do RMP é ele dar base e estabelecer a proteção, estabelecer a energia da pessoa, né? E aí a gente tem essa fala polêmica de que todo ritual de banimento é um ritual de banimento, que você pode usar qualquer um, que eles não têm distinção entre si. Isso é uma mentira,
né? Da mesma forma que as egrégoras diferentes operam níveis vibracionais diferentes, da mesma forma que as entidades que se apresentam em um determinado local são diferentes e têm qualidades diferentes que as entidades que se apresentam em outro local, seja dentro da mesma religião, sejam em religiões diferentes, a qualidade dos rituais, mesmo que eles sejam de banimentos, são diferentes. Né? Na hora que você vai tomar um banho de limpeza, você escolhe as ervas específicas para a demanda que você precisa, né? Para a intenção que você quer. Então, o ritual de banimento, ele também vai ser mais potente ou menos potente, mais capaz de lidar com uma situação do que com outra. Então tem muita gente que tem problema com a egrégora judaico-cristã e aí por isso decide não utilizar o RMP. Bem, de fato o RMP tem uma egrégora judaico-cristã, porque ele a estrutura dele é feita em hebraico, a gente utiliza os nomes divinos cabalísticos e a gente utiliza os arcanjos, né? Então, assim, tem essa influência, sim. Por outro lado, é muito estranho que as pessoas que trabalhem com magia e que tendam a enxergar sistemas religiosos apenas como egrégoras passíveis de fornecer energia para elas, é muito estranho que essas pessoas que manipulam energia tenham problemas de lidar com umas egrégoras ou outras. Você pode não gostar da egrégora, mas você ter uma trava e não poder fazer um ritual de proteção ou de limpeza porque você não gosta daquela egrégora, isso é um pouco estranho para mim, sobretudo quando a gente fala dentro de magia do caos, que a gente fala de experimentar outros paradigmas e tudo, mas, bom, pulemos essa parte, vamos dizer que todos os rituais e as egrégoras que elas são religiosas, quando elas são trazidas para o meio da magia, elas perdem muito daquele dogmatismo fechado, daquele ciclo interno esotérico, e ganham muito mais uma projeção de uso do misticismo, né? Da energia pessoal de quem está comandando aquela energia. Então, quando a gente fala desse ritual menor do pentagrama, um judeu ortodoxo, um cristão fundamentalista ia abominar e ia dizer que essa construção de palavras e de projeções de energia é uma bugiganga, é uma invenção, tal como as pessoas mais estreitas e mais quadradas dentro da magia costumam tratar a magia do caos, né? Então, assim, isso tudo para dizer que se o ritual ele tem influências da egrégora judaico-cristã, ele não é pertencente a nenhum desses sistemas religiosos, nem é reconhecido oficialmente. Bom, deixamos de história e vamos para a estrutura do ritual de fato. O ritual menor do pentagrama ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é um ritual à parte, que é a cruz cabalística. É uma cruz muito parecida com a cruz cristã. Em cada um dos pontos dela, nós falamos um determinado nome que vai compor uma frase, tá? Eu vou falar cada um desses nomes especificamente, mas o que a gente tem que entender aqui, que é uma parte fundamental do ritual menor do pentagrama que não está presente em outros rituais de banimento, é que a cruz cabalística ela é um ritual de ancoragem de energia. Ela traz uma canalização de luz, ela traz um potencial para a gente muito maior. Então é como se fosse uma preparação para a gente conseguir desenhar os pentagramas e entoar os nomes divinos. Então, quando a gente faz a cruz cabalística, é como se a gente estivesse se sintonizando com o que a gente acredita que seja a energia superior, a energia mais pura, Deus, o infinito, o universo, o que quer que seja. A cruz cabalística é essa ancoragem de trazer a energia que está no alto para cada um dos nossos centros e distribuir ele pelo nosso corpo. Ela cria esse pilar de luz na gente, ela cria essa central, esse canal de luz.
tá? E aí, a segunda parte do ritual menor do pentagrama são justamente o desenho dos pentagramas, tá? Esse desenho dos pentagramas, ele é o que vai dar o direcionamento elemental. É aí que está a chave da intenção de todo o processo. Porque na hora que você desenha o pentagrama de banimento da Terra, o que você está fazendo é pegando toda e qualquer desequilíbrio, toda e qualquer sujeira que é densa, que é ali do âmbito da Terra, que é algo que ficou acumulado ao seu redor, seja no seu campo áurico, seja no ambiente em que você está executando ele, e aí você pega aquela energia que está ali, aqueles desequilíbrios, aqueles excessos, aquilo que não é necessário, e retira. Tá? Então, isso essa parte elemental, essa parte do traçado dos pentagramas é a parte da intenção do processo. Tá? E aí, por último, nós temos a terceira parte, que é a parte da evocação dos arcanjos, que a gente direciona esses arcanjos em cada um dos pontos. Então, a gente tem a cruz cabalística, né, o ancoramento de energia. Depois a gente tem o desenho dos pentagramas e a ativação desses pentagramas com os nomes divinos. Cada um desses pentagramas vai estar localizado em um quadrante: leste, sul, oeste, norte. E cada um desses pentagramas vai ter um nome divino específico para ativar eles. E por último, a gente tem essa evocação dos arcanjos, Rafael, Gabriel, Miguel, Uriel. Cada um dos arcanjos vai estar relacionado com um elemento e vai ser posicionado em um determinado quadrante. Então, o ritual menor do pentagrama, ele sempre vai ser performado no sentido horário e ele sempre vai estar orientado em direção ao Sol. Então a gente sempre vai fazer ele voltado para o leste, que é o nascente, que é da onde que o Sol vem, e a gente vai relacionar o leste com o elemento ar e com o arcanjo Rafael. E aí depois, no sentido horário, a gente vai ter sul, vai estar relacionado com o elemento fogo, e a gente vai ter o arcanjo Miguel. Oeste, elemento água, arcanjo Gabriel. Por último, norte, elemento terra, arcanjo Uriel. Tá? Isso tudo vai ficar muito claro na hora que eu for fazer a demonstração do ritual no final desse vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, até porque vai ter a parte prática, vai ter a entonação de cada um dos nomes divinos, das frases que são compostas pelo ritual, mas isso tudo é preciso ser dito para vocês entenderem essa questão dos quadrantes. Se eu falei que esse ritual ele tem a influência judaico-cristã, é também porque, como eu disse, ele é feito todo em hebraico, né? Então, na hora que a gente tem a cruz cabalística, vocês vão ver as palavras que eu vou falar, né? A gente tem Ata, Malku, Vegebura, Vegedula, Leolam, Amém. Né? Isso significa: a ti o reino, o poder, a glória para tudo sempre. Amém. Eu estou dando essas traduções porque às vezes as pessoas perguntam: mas o que esse ritual está sendo falado? Ou então não acham uma fonte, embora no Google a gente encontre assim, inúmeras páginas com já fundamentações desse ritual, um ritual muito conhecido, um ritual muito famoso. Como eu estou passando o RMP, eu estou passando também as traduções. E para os nomes divinos que a gente ativa os pentagramas em cada quadrante, lá no leste a gente usa o Yehová, Yod, He, Vó, He, ou então traduzido também com IHVH, né, que é o nome secreto do Deus dos judeus, que a pronúncia foi perdida no tempo e que não há vogais e que cada pessoa diz de uma determinada forma, enfim. O Yehová clássico, a gente posiciona ele no leste. E ao sul, né, no pentagrama ali no quadrante do fogo, a gente tem o nome Adonai. Esse nome é bem mais famoso, aí os pentecostais usam demais, né, e ele se traduz por Senhor. Atrás da gente, no oeste, a gente tem o Erreiê, que se traduz por Eu Sou.
E por último, a gente tem no último quadrante, no quadrante do norte, o nome Agla, que não é um nome, é um notaricon, é uma abreviação para Atah Gibor Leolam Adonai, que é tipo a ti o poder eterno, né? A ti, Senhor, o poder eterno, e que é encaixado nesses 4 nomes sagrados, e cada um vai ativar um dos pentagramas. Rodrigo, por que a gente tem esses nomes divinos de Deus nos pentagramas? Bom, como eu falei, o nome divino dentro do ritual menor do pentagrama é o que confere o poder de ativação para o pentagrama elemental. Então você traçou o pentagrama, ou seja, você fez uma programação, você deu a intenção de que você vai mobilizar aquela energia daquela forma, e aí na hora que você projeta um nome divino, é como se você colocasse uma faísca de fé ou de crença, né? Pra gente, magistas do caos e espiritualistas em geral, que estamos acostumados a lidar com crença de uma forma muito mais orgânica, é muito mais fácil ativar um pentagrama sem ter necessidade de um nome divino. Mas se a gente for pensar na realidade dos magistas cerimoniais do século XVIII, XVII, o poder, logicamente, ele vem de Deus. Então, o simples traçado do pentagrama, ele não tinha tanta força quanto na hora que você faz a invocação e a projeção dessa invocação para o pentagrama, né? Através da projeção do nome divino, você imbui aquela estrutura astral que foi desenhada com vontade de poder. E é isso que ativa o magnetismo dela. Né? E aí, por último, né, a gente tem então esses 4 arcanjos. Rafael vai estar relacionado com ar, Miguel vai estar relacionado com fogo, Gabriel vai estar relacionado com água, Uriel vai estar relacionado com terra. Essas correlações vocês conseguem acessar elas com mais propriedade em outros livros. Eu posso até colocar aí no tópico a bibliografia, mas em geral, quando a gente faz esse posicionamento dos arcanjos dentro dessa cruz, né, desse quadrante, a gente está reforçando eles como proteção. Então o ritual menor do pentagrama, ele é capaz de limpar nós mesmos. Lógico que ele não vai ser um faz tudo, um limpa tudo, tem coisas que ele não consegue limpar, mas ele consegue amenizar muito das energias desequilibradas que a gente pode pegar no nosso dia a dia, e ele também serve como um ritual de exorcismo para os ambientes ao redor. A prática constante do RMP não só nos limpa constantemente, mas ela começa a construir essas estruturas no nosso campo áurico, de tal maneira que um clarividente, ao olhar para uma pessoa que pratica diariamente esse ritual menor do pentagrama, ele pode inclusive ver os pentagramas ao redor dessa pessoa, porque essas estruturas elas começam a se formar e o campo de proteção, né, do magista, ele começa a se expandir e a ficar mais firme, mais rígido, né? A luz astral, ela é maleável, e também com o reforço contínuo você consegue criar estruturas de proteção mais duradouras. É claro que a gente está falando de um ritual padrão, que ele tem um uso muito pontual e muito certeiro. Então a gente não pode dizer que você vai conseguir, sei lá, banir uma entidade de um terreiro, de um templo, usando o ritual menor do pentagrama. Tanto porque não é um ritual desenhado para isso, quanto porque vai depender muito do seu poder magnético, né? Um magista que tenha uma força de vontade incrível, talvez ele nem precise de desenhar um pentagrama para ele conseguir expulsar um espírito qualquer ou mesmo uma entidade, enquanto que outras pessoas elas podem tentar performar o ritual mais elaborado de todos e não tendo magnetismo pessoal, não tendo força de vontade, não tendo capacidade de impor essa força vital,
nada vai conseguir, né? Então, vamos ficar agora aí com o vídeo prático do RMP. E eu vou mostrar que a gente pode utilizar também alguns objetos ritualísticos para reforçar a prática, tanto conferir mais energia para o ritual, quanto impressionar a nós mesmos e fazer com que a gente desempenhe o teatro com mais vigor, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos à execução do ritual menor do pentagrama. Primeiro eu vou fazer ele inteiro e depois eu vou fazer ele pausadamente, tá bom? Frente, Rafael, atrás de mim, Gabriel, à minha direita, Micael, à minha esquerda, Auriel, pois ao meu redor flamejam pentagramas e dentro de mim brilha estrela dourada de 6 raios. Bem, esse foi o ritual menor do pentagrama executado e agora a gente vai fazer pausadamente. Eu vou mostrar o porquê de cada passo, tá? Então, a primeira parte, como a gente falou no vídeo teórico, é a parte da cruz cabalística, né? Eu começo do alto e eu puxo essa energia pro topo da minha testa. Eu visualizo um ponto de luz descendo do alto até a minha testa e eu falo Atá. E eu conduzo essa energia e desço ela por todo o meu corpo até o chão e eu vejo ela descendo até os meus pés e falo Malco. Depois eu subo na altura do meu coração e estendo o meu braço e falo Vigibura. E depois, para o outro extremo, eu não preciso esticar o meu braço tanto, Vigidula. E juntando as mãos no peito, Leulam, Amém. Essa foi a cruz cabalística. E aí agora a gente vai para a parte dos pentagramas. Para traçar um pentagrama, você pode utilizar os 2 dedos, o indicador, o médio e o polegar, ou você pode fazer só com o indicador, ou você pode utilizar um atame ritualístico, você pode utilizar um bastão, o que quer que seja. Eu vou fazer com um atame para vocês verem então. Então eu pego, aqui eu tenho um pentagrama, eu vou pegar sempre
da ponta inferior esquerda para o topo, tá? Porque a ponta inferior esquerda, igual vocês viram no desenho, é o quadrante da Terra, né? É o espaço do elemento Terra. E aí eu vou subir ela para o espírito. Quando eu subo, eu inspiro. Quando eu desço, eu expiro. E quando eu faço um traço paralelo no chão, eu faço uma pausa, tá? Isso é meu, né? Tem outras pessoas que utilizam esse método assim e tem pessoas que não utilizam. Eu gosto disso, eu estou passando esse vídeo para vocês, tá? Então, beleza. Desenhado o pentagrama, agora eu tenho que utilizar o nome divino para ativar ele. Eu posso empurrar, eu posso apontar, ou eu posso apenas visualizar. Tá? O primeiro nome divino é o Yehová. Vocês percebem que não é falando, é vibrando. Quando você vibra, você está dando a carga emocional e energética necessária. Tá? Então eu tracei o pentagrama, eu vibrei o nome divino e eu puxo do pentagrama uma linha no sentido horário e vou desenhar o próximo pentagrama. Fazer o quarto pentagrama, né, no quadrante do norte, eu puxo essa linha e encaixo ela no pentagrama, no primeiro pentagrama desenhado, porque eu criei um círculo de luz ao meu redor com os 4 pentagramas, um em cada, né? Então tem que haver esse fechamento do norte de volta para o leste, tá? E uma vez que eu tenho os 4 pentagramas desenhados, ativados com os nomes divinos, então é a hora de eu evocar os arcanjos. Então, à minha frente, Rafael. Atrás de mim, Gabriel. À minha direita, Micael. À minha esquerda, pois ao meu redor flamejam pentagramas, e dentro de mim brilha a estrela dourada de 6 raios. Então eu reforcei com a fala, dizendo que ao meu redor os pentagramas estão flamejando, eles estão pegando fogo, eu visualizei eles nessa cor, ou azul, ou dourado, ou pegando fogo mesmo, e no meu centro cardíaco, sobretudo, a estrela de 6 raios, o hexagrama, aquilo que liga o alto e o embaixo, né? E aí, por último, eu repito a cruz cabalística lá do início. Então, e está concluído o ritual do pentagrama. Eu vou deixar o passo a passo do tópico para vocês terem uma noção de como que é cada fase, mas eu acredito que vocês vendo eu fazendo, né, essa execução que foi mostrada no vídeo, você pode fazer por conta própria e me acompanhar aí, e vai ser mais didático do que você tentar elocubrar como é que esse ritual é na sua cabeça. Então acho que na hora que a gente tem uma referência visual, fica muito mais fácil da gente perceber as nuances do ritual, quais que são os detalhes, o que vale a pena e o que não vale acrescentar. Então, assim, igual eu falei, por ser um ritual tradicional e usado extensamente em inúmeras ordens diferentes, certas ordens vão adaptar algumas palavras, ou vão adicionar alguns gestos,
O Crowley, por exemplo, ele vai utilizar a postura do entrante na hora de projetar os pentagramas. Vão ter outras pessoas que não vão usar a mão junto em forma de prece. Vai ter gente que não vai esticar o braço, vai encostar no ombro só. Esses gestuais que mudam, eles não fazem diferença de fato, né? A diferença é os nomes divinos que são utilizados, a força com que você projeta e vibra esses nomes e a sua capacidade de visualização e de magnetização de si e do ambiente ao seu redor. O resto é detalhe, não entra no que do simbolismo, é muito mais do terreno da palavra e do verbo, não chega a atingir o plano do fogo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo experimental, um pouco mais longo, um pouco mais prático, e se vocês gostaram, por favor, inscreve no canal, dá joinha, indica para o coleguinha, se tem um cara que está começando, que precisa de fazer um banimento, ou que não acha o RMP muito complicado, você já tentou ensinar 1000 vezes e a pessoa não quis, passa esse vídeo, quem sabe não dá uma motivada na pessoa para ela tentar de novo e ela passa a ter mais uma ferramenta ali dentro daquelas técnicas que ela pode utilizar, seja no dia a dia dela, seja em algum momento pontual em que ela esteja precisando de fato da eficiência, da eficácia desse ritual, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!